paz de Yahshua Mashiach encontre você onde você estiver. Se estiver no trabalho, em casa, passeando, viajando, curtindo com a família ou mesmo trabalhando. Orando, né? Que o Criador te alcance. Essa palavra, ela te alcance, te dando livramentos. Nós iremos hoje cancelar quaisquer que foram os decretos malignos através de magia, de feitiços lançados, para trazer sobre a sua vida acidentes, enfermidades e morte, né? Conforme está no Salmo 91, cai 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, né? João, no livro de João, fala, eu vim para que tenha vida em abundância, né? Então, antes disso, antes de nós falarmos um pouquinho sobre essas magias, são espíritos imundos que são lançados para causar acidente, para causar enfermidade e morte até muitas vezes, né? Conforme o feitiço e a vulnerabilidade daquela pessoa. Mas hoje, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós damos legalidade de cancelamento, né? Nós cancelamos toda ação, toda manipulação que foi feito no mundo espiritual contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a minha casa, né? Nós estamos eliminando, nós estamos acorrentando todas as entidades, todos os demônios que foram dados legalidade de destruição. Nós estamos nesse momento amarrando eles, acorrentando eles com correntes de fogo, cadeados de fogo, lançando nas profundezas do abismo, sem direito de retorno, amordaçado, silenciado. Nada, nenhuma ferramenta que for projetada contra a sua vida, contra a minha vida, prosperará. E toda invocação, toda praga, todo benzimento, todo olhar gordo, né, olhar invejoso, não terá efeito sobre as nossas vidas. Porque o Criador, nessa manhã, nós estamos dando legalidade no mundo espiritual, que Ele venha nos guardar com a menina dos seus olhos, guardar-nos debaixo da sombra das suas asas. E que os planos dos nossos adversários, dos nossos inimigos, serão todos eles frustrados, envergonhados. Você crê? Se você crê, assim acontecerá. Se você crê, assim acontecerá. Bora lá, Isaías 53 para meditação e dando legalidade de cancelamento de toda magia, de todo feitiço lançado para causar acidentes, mortes, enfermidades, né? Porque há entidades, cada entidade, ela tem uma legalidade de acidente, de morte, de trazer enfermidades. Mas todos os demônios que forem dados legalidade, eles não terão acesso à sua vida e à minha vida. Assim seja. Isaías 53, versículo 4 adiante. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de alma e oprimido. Então, todas as nossas enfermidades, quem pegou por nós? Yahshua. Todo esse julgo, né? Todos esses decretos que o diabo maligno usa pessoas para lançar feitiços, magia, bruxarias, para trazer essas enfermidades sobre as nossas vidas. Só que aqui não. Yahshua já tomou essas enfermidades sobre si. Ele já pegou essas pragas, essas maldições, esses azar sobre si, sobre a sua pele, sobre o seu próprio corpo, para que hoje eu e você pudessem ser livres. Ele foi oprimido, aflito por causa de mim e de você, que hoje aceitamos ele e reconhecemos o grande ato, o grande feito no madeiro por nós. Aleluia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Queridos, por isso que há pessoas que são curadas e há outras pessoas que não conseguem receber a cura e chega até morrer. Por quê? Porque não acreditam, né? Já fizeram uma pesquisa que fizeram um grupo de pessoas. Aquelas que eram positivas, aquelas que tinham fé, que orava, acreditava, dava legalidade de cura sobre si, elas eram curadas. Aquelas que não tinham crença, não acreditavam no Criador, elas infelizmente sucumbiam, né, descia a sepultura. Por quê? Porque não acreditar nesse ato que Yahshua fez aqui no madeiro por nós. Ele pegou o nosso pecado, pegou nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, né? E sobre ele levou pelas pisaduras dele, pelo sofrimento dele, ele fez com que eu e você fosse sarado. Por isso que você não deve aceitar nenhuma enfermidade. Por isso que você não deve aceitar nenhum espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de acidente sobre a sua vida. Olha, sai de casa e fala, Yahshua, sai na frente. Vai neutralizando todo o mal contra a minha vida. Vai bloqueando, vai amarrando, vai trancando, lançando nas profundezas do abismo todo o espírito do acidente, espírito de morte.
espírito de enfermidade, espírito de endividamento, espírito de falência, espírito de destruição, né? Espírito do caos, espírito da desordem. Vai dando legalidade, pedindo ele proteção e livramento, porque ele já fez esse ato por nós no madeiro. Então, a questão, ele espera que nós pedimos, né? Pedimos que seja curado, pedimos que seja livre, pedimos a ele que seja liberto. Oh, glória, aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Criador fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E engraçado que, pelo pecado de todos nós, caiu sobre Alça. E muitas dessas pessoas que são filhos das potestades não reconhecem esse feito que ele fez no madeiro, né? E preferem servir o diabo, né? Olha para você ver, e Alça fez por todo. O maligno, quando ele estava lá, passando por aquele processo, ele veio 100% homem, esvaziou-se dele mesmo, o maligno. Faz isso não, as pessoas, elas são ingratas, elas não vão reconhecer. Isso, essas pessoas, quando você vê essas pessoas que são praticantes de obra contrária, que querem destruir o seu próprio, elas não com o espírito do maligno sobre elas, né? Porque são servas dele, são filhos do diabo. Então, o que acontece? Elas estão fazendo o que ele manda. Ó, eu quero destruir aquela fulana porque ela gosta do Criador, e o Criador me lançou nas profundezas do abismo. Eu quero que você lance com a família, quer destruir a família, mas o Criador permite? Não, porque Yahshua já fez o sacrifício por nós. Ele já nos libertou, ele já nos curou, ele já nos salvou, ele já nos abundou com as suas bênçãos, com as suas promessas. E nós sim viveremos a restauração dele, a restituição dele dia após dia. Aqueles ladrões espirituais, ou seja, aquelas legações dele, aquelas demandas, decretos malignos de ladrões espirituais para roubar o nosso progresso, roubar as nossas bênçãos, roubar a nossa harmonia, roubar a nossa saúde, já era. E Yahshua já fez no madeiro, já limpou, já eliminou isso por nós. Basta que eu e você cremos nessas promessas, para a sua vida e para a minha vida. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele morreu por nossos pecados, pela nossa salvação. No terceiro dia ele ressuscitou. Então não há morte que pode prevalecer acerca de Yahshua Mashiach, se você crê nele. Ele venceu a morte, querido. Isso é poderoso demais. Então, por mais que o maligno tente, ele não tem acesso à sua vida, porque Yahshua já fez esse feito. Ele morreu por nós. Assim seja. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E Yahshua foi o Filho perfeito. Não houve na sua boca injustiça, não houve pecado, nem engano. Pelo contrário, ele foi o filho mais obediente. O servo mais obediente do nosso Criador foi Yahshua Mashiach, né? Então, não houve engano, não houve injustiça na sua boca e não houve mentiras. Ele foi perfeito. Ele veio cumprir o seu ministério, cumpriu o seu propósito, a sua missão aqui na terra perfeitamente, para que hoje eu e você pudessem ser livres, para que hoje eu e você pudessem ser salvos, né? Essa é a verdade. Todavia o Criador agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Criador prosperará na sua mão. Olha para você ver. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, ele nos justifica. Quem nos justifica é o Criador através de Yahshua Mashiach. Nós somos justificados pela fé em Yahshua Mashiach. Nós somos protegidos pela fé em Yahshua Mashiach. Nós somos guardados, nós somos expansivo, crescente, eloquente nessa fé, uma fé como um boi selvagem, por causa de Yahshua Mashiach que nos justificou e nos deixou esse legado, para que nós pudéssemos usá-lo em benefício da nossa vida espiritual, financeira, profissional, nossa vida familiar, né? Que nós fossemos efetivamente seus seguidores, fazendo conforme segundo a sua vontade, conforme o que ele fez, ser verdadeiramente imitadores dele, né? Ele sofreu, mas não reclamou. Ele sofreu, ele padeceu, ele morreu, mas ele venceu, né? Que nós possamos entender isso. Nós podemos até passar por adversidades, por dificuldades, mas sim, venceremos, né? No nome de Yahshua Mashiach. Todavia, aonde que eu estou? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com as transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Ou seja, e mesmo assim, ele intercedeu pelos transgressores, pelos ímpios,
né, por nós. Ele intercedeu com o Pai, falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz, porque se soubesse, não faria. Assim é um bruxo, um macumbeiro, um feiticeiro. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, porque se eles soubessem o que faz, por a força espiritual, sobrenatural que eles estão levantando, eles não fariam. Efetivamente, eles estão sendo enganados pelo maligno. Essas pessoas estão sendo vítimas do próprio diabo. Porque o diabo, ele é enganador, ele é o pai da mentira. E ele está mentindo para essas pessoas. Continua fazendo as suas proezas, continua prejudicando o próximo, continua fazendo as suas malandragens, que você vai ser bem sucedido. Mas o único propósito do diabo é o quê? Enganar essas pessoas para que elas percam a salvação. É o único objetivo do diabo, é esse. No final de tudo, ele sabe que ele não pode tocar no ungido, ele não pode tocar naqueles que creem em Yahweh, mas ele engana aqueles que são os cavalos dele para continuar fazendo, para se perderem, para se afastar do Criador, para afastar da palavra, para afastar da verdade. Então, aqui nessa nova semana, você tem consciência disso, quão grande é nosso Criador através do Filho Salvador. A morte foi vencida por nós, né? A enfermidade foi vencida por nós, o pecado foi vencido por nós. Não somos salvos não porque nós merecemos, mas por amor a Ele, né? Pelo ato que Ele fez no madeiro por nós. Que você tenha consciência disso, né? Então, Pai, é pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos todos os espíritos que foram invocados, todos os rituais, todos os altares que foram levantados contra essa vida, para causar acidentes, mortes, enfermidades. Que seja neutralizado toda a força oculta que desça fogo santo nesses altares e destrua toda a legalidade, todo o decreto de acidente, de morte, de enfermidades contra essa vida, contra essa família, contra este homem, contra essa mulher, contra essas crianças. Porque a seu lado, ao nosso lado, Ele dará ordem para que esteja conosco os teus anjos em todos os nossos caminhos. Que a partir desse momento, dessa nova semana, os teus anjos fluem conosco no nosso caminho, no nosso caminhar, neutralizando toda ação maligna, toda ação destrutiva de acidentes, de enfermidades, de mortes. Declaro, Pai, sobre essa vida, que a tua vida manifeste nesse homem, nessa mulher, nessas crianças. Que a sua saúde manifeste nessa criança, nessa mulher, nesse homem. Que eu declaro sobre essa vida, Pai, a restauração seja manifesta, a restituição seja manifesta, a saúde seja manifesta, que os espíritos de morte e acidentes sejam totalmente destruídos, anulados, neutralizados e lançados no abismo, acorrentados com correntes de fogo, cadeados de fogo, sem direito de retorno. Sim, Pai, que toda corrente de enfermidade, toda corrente de acidente, toda corrente de morte seja agora desfeita, que todas as correntes sejam agora destruídas pelo fogo santo dos céus, porque onde há ressurreição, a morte é vencida, já foi vencida pelo Yahshua Mashiach. Nós somos, Pai, sua testemunha, conforme está no Salmo 118. Nós estamos aqui para testemunhar o seu grande feito, para testemunhar o grande feito de Yahshua no madeiro por nós. Que a sua saúde, que a sua vida, que a sua plenitude de vida em abundância venha se manifestar nas nossas vidas. Que envergonhados e confundidos sejam todos os nossos adversários e inimigos. Que todo altar de magia, de bruxaria, de feitiçarias lançado contra este homem, contra essa mulher, contra essas crianças, ou contra este filho, contra essa filha, seja eliminado. Que os anjos do Criador acorrente cada demônio que foi invocado com legalidade para causar acidente, morte, enfermidade, acorrentados e lançados no abismo sem direito de retorno. Assim seja, querido. Então, a palavra do Criador, ela é bem objetiva, né? É para aqueles que creem, assim como eu e você, que cremos, que estamos em concordância com o nosso Pai. E nesse momento, conforme está no Salmo 7, nós declaramos 7:9, que já tem a fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó Iá, o justo, prova os corações e os rins. O meu escudo está em Iá, que salva os retos de coração. Iá é um justo juiz, em Iá que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Iá afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porás em ação as suas setas inflamadas contra os seus perseguidores. Assim conforme está no Salmo 46, vamos lá rapidinho, Salmo 46,
Vinde e contemplai as obras do Criador, que as salvações têm feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Quietai, sabeis que eu sou Iau. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Iau dos exércitos está conosco. O Iau de Jacó é o nosso refúgio. Então todo o arco, foi preparado contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, seja quebrado, seja destroçado, destruído pelo poder, autoridade que há no nome de Yahshua Mashiach. Então, que você tenha uma semana abençoada, protegida, guardada, livre de todo infortúnio das trevas contra a sua vida, contra a sua saúde mental, emocional, espiritual, física e financeira em todas as áreas. Nós bloqueamos todo o acesso do adversário e do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa. E declaramos que estamos selados pela unção que transborda do Criador sobre as nossas vidas, com unção de livramento, de cura, de proteção, de saúde, de prosperidade, de abundância, de crescimento, de expansão, de vida em abundância. Porque esse foi o feito de Yahshua no madeiro por nós, para que nós tenhamos vida em abundância. Ele diz mais na sua palavra: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Está cansado? Está sobrecarregado? Está triste? Está depressivo? Voltai-se a Yahshua, entregar a ele o seu cansaço, o seu desânimo, porque isso é espiritual. Muitas vezes é espiritual, Não desconsiderando que às vezes você trabalhou muito e está cansado, mas muitos cansaços, pesos, que ele venha neutralizar que ele venha bloquear sobre a sua vida todo o peso de contaminação espiritual, Peso, carga, que ele venha drenar toda a inveja, todo o azar, toda a obra de acidentes, de enfermidades e de morte contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Que Yahshua nessa manhã drena todo o peso espiritual, todo o cansaço físico, mental e espiritual sobre a sua vida. Que ele venha drenar toda a força maligna, decreto maligno do inimigo, do adversário das nossas almas contra a sua vida, contra a sua casa e sua família. Eu creio, eu recebo no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia.